Olá, turma 121 e 122. Nessa semana, nós estamos realizando com vocês as correções das nossas atividades. No primeiro semestre, nós corrigimos todas as apostilas, ou seja, número 1 do primeiro bimestre e a apostila número 2 do segundo bimestre. E nessa aula de hoje, dessa semana, nós iremos finalizar com a apostila número 3 com as correções do módulo número 2. Já fizemos o módulo 1, já foi totalmente corrigido, e agora, essa semana, nessa aula, nós iremos corrigir sobre agora é a sua vez, e na outra aula nós vamos corrigir sobre a questão de olho no vestibular. Então essa semana ela é exclusiva para a gente deixar todas as nossas atividades corrigidas, né? Deixar tudo em ordem. E aí então tudo aquilo que foi cobrado em atividades no módulo 1, no módulo 2, do módulo 1 foi para o mês de agosto, o módulo 2 foi para o mês de setembro. Então nessa semana nós iremos finalizar todas essas correções, deixar registrado essas correções até o prezado momento. Então essa semana, do dia 28 de setembro a 1 de dezembro, outubro, desculpem, né? Estou já indo para dezembro, estou repetindo, 28 de setembro a 1º de outubro, nós iremos deixar registrado que todas as nossas atividades da apostila número 1, da apostila número 2 e a apostila número 3, todas foram já corrigidas. Então, eu espero a sua participação, a sua cooperação para o mesmo. Vamos começar a nossa atividade pedindo a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós e queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente conosco nessa aula de correção. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Pegue a sua apostila no módulo número 2, Movimentos Separatistas Continentais, e nós vamos trabalhar com essas correções. Algumas coisas já foram corrigidas e algumas não. Mas como eu falei para vocês, nessa semana, dia 28 de setembro ao dia 1º de outubro, estarei registrando através desses vídeos que as nossas apostilas número 1, 2 e 3 foram totalmente corrigidas. Pegue a sua apostila e vamos então acompanhar o trabalho desse dia. Então vamos para a questão número 1, lá da página número 30. Então, quem já estiver lá pode já pegar lá a sua apostila e diz o seguinte, a pergunta número 1. Com base em seus conhecimentos geográficos, né, a respeito dos conceitos do que é território, o que é limite, que isso nós vimos nas páginas lá do primeiro módulo e também no início desse módulo também. Observe o mapa a seguir. Ali nós temos o mapa do Brasil fazendo fronteira com as Guianas, com a Venezuela, com a Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, né? Elabora um pequeno comentário a respeito das tensões geopolíticas que existem nessas áreas fronteiras que ocorrem no mapa que nós observamos. Então aí nós vamos trabalhar com essa questão. E aí a resposta, nós colocamos o seguinte. Número 1. As fronteiras e zonas limítrofes entre os países formam uma região muito especial, como você pode observar no mapa, né? Brasil fazendo fronteira com Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e as 3 Guianas acima. Cada país é regido por leis específicas a respeito do trânsito de pessoas e de mercadorias, a respeito de trânsito, a entrada e saída de pessoas de um país para o outro, como também as mercadorias. Tudo isso tem leis específicas, passando através de aduaneiras de um país para o outro, através de controle de passaporte para o mesmo. Em regiões onde existem
blocos econômicos, sempre haverá alguma espécie de controle ou pelo menos de vigilância. No caso, no mapa que nós podemos observar, esse é representado através do Mercosul, que abrange alguns países, conforme nós já estudamos. Nesse contexto, todos os países dedicarão especial atenção a essas zonas. Que zonas? Zonas de blocos econômicos, disponibilizando todo o aparato militar possível para fiscalização e controle. Você sabe que nós temos vários controles entre os países da América do Sul com o Brasil. Um deles, por exemplo, posso citar o plano COBRA. COBRA significa Colômbia e Brasil. Então é um organismo, é uma zona de aparato militar para proteção entre a Colômbia e o Brasil. Tornam-se áreas de tensão entre os países membros em períodos de paz, em virtude de eminência de possíveis agressões por parte de nações beligerantes que venham a ferir sobre a soberania nacional e ultrapassando suas linhas territoriais. Então, nessa proposta de zonas limítrofes e fronteiras, faz com que vai ter o que? Soberania nacional, para que cada país tenha o seu próprio controle específico da sua própria região, não ultrapassando os limites que é proposto pelas leis, linhas territoriais. Ok? Então aí nós temos a questão número 1 da sua apostila. Vamos então agora para a questão número 2, que diz assim: Universidade Federal do Paraná, sobre o conceito de fronteira e a sua problemática no contexto brasileiro e sul-americano, é correto afirmar que. Então vamos para a questão número 2 da página 30. A resposta é a letra B. Letra B. Não, desculpe, não é letra E. Fronteira remete a espaços peculiares onde se defrontam comunidades política, geográfica diferentes e se caracteriza por interações e conflitos de múltiplas ordens. Ali eu coloquei a letra B, desculpem, o número 2 é a letra E, tá? Por favor, arrumem o que eu digitei errado. Então, no vídeo que você observou, no 2 eu coloquei a letra B, mas a alternativa correta, arrume, é a letra E. Muito obrigado por isso. Agora vamos, já corrigimos a página número 31 e 2. Agora vamos abrir a sua apostila lá na página número 34. Página 34, o módulo 2, apostila número 3. E nos diz o seguinte dessa questão. Então vamos agora para outra questão para a gente trabalhar. Número 3, né? Página 34. E aí nós podemos ler com vocês essa questão. É preparada pelo Enem, né? E aí nos diz o seguinte: a bandeira da Europa não é a mesma, não é apenas o símbolo da União Europeia, mas também da unidade da União Europeia, mas também da unidade e da identidade da Europa, em sentido mais lato. O círculo de estrelas douradas representa a solidariedade e a harmonia entre os povos da Europa. Aqui se pode atribuir a contradição intrínseca entre que propõe a bandeira da Europa e o cotidiano vivenciado pelas nações integrantes da União Europeia? Então vamos agora para a pergunta, página número 34, número 3, resposta alternativa, letra B. B, da número 3,
ao fato de que o ideal do equilíbrio implícito na bandeira nem sempre se coaduna com os conflitos e as rivalidades regionais tradicionais. Então, 3b. Vamos agora para a questão número 4, proposta pela PUC de Minas Gerais. E diz assim, na página 34, número 4. A guerra entre a Rússia e a Geórgia, que nós estudamos essa configuração, que foi estudada na página 32 e 33 da sua apostila, implica uma reflexão sobre nacionalismo e globalização, sobre a construção do sentimento nacional no mundo globalizado. Marque a única alternativa correta. Então, a alternativa correta para essa questão, ela é letra D. O desafio contemporâneo é marcado pelo paradoxo da tendência à globalização e a superação desta, criando laços estreitos das ações do mundo entre si, por um lado, e simultaneamente pelos conflitos que se assentam sobre as identidades políticas e a fragmentação ética por outro. Ok? Então, página 35, número 4, letra D. E aí nós já vamos agora pegar a sua apostila e vamos para a página 35, já estudamos, né, os 37 também, e vamos agora para a página número 38, questão número 30, página 38 da sua apostila, questão número 5. E a questão número 5 nos diz assim: a China, país de dois sistemas, conseguiu um rápido desenvolvimento econômico, pois se tornou uma economia de mercado. Quando se fala em dois sistemas, ela está falando o seguinte, que o sistema da China é socialista, mas é selvagem. Quando se fala selvagem, eles estão adentrando o sistema de globalização dentro do grupo do mundo chamado socialista. Por isso que ele está visando dois sistemas. E aí o texto fala o seguinte: um rápido desenvolvimento na economia de mercado. Se eles não tivessem essa abertura do socialismo para o mundo capitalista, eles nunca poderiam abrir o mercado para vender produtos para outros países. Então, por isso tem dois sistemas dentro da estrutura da China. Entretanto, se por um lado a abertura ao capital externo deu resultado positivos, por outro, sua política interna constitui muito fechada. Então eles abriram a economia deles para o mundo todo, só que ainda eles não têm muita liberdade de sistema, de liberdade de expressão dentro do próprio sistema social deles, né? Não tendo expressão de liberdade, de práticas religiosas, que podem incentivar vários grupos, práticas terroristas e separação. Com isso, nós podemos responder à questão da página 38, número 5, propondo a seguinte resposta: a repressão, particularmente a grupos minoritários formados por populações islâmicas, tem levado muitos chineses a fugir do país e a ingressar nas fileiras do Estado Islâmico. E o governo chinês acusa tais pessoas de promover ataques terroristas em seu país, ataques esses que já vimos e que já foi vitimado muitas pessoas, principalmente quando nós estudamos sobre o grupo lá da China na página número 37, sobre o grupo de Hui e o grupo de Uigur, né, nessa região autônoma que é voltada para o mundo islâmico. Então vou dar um tempinho para você copiar essa pergunta para irmos para a próxima.
Agora vamos para a questão da página 38, número 6. E ali você tem, preparado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, temos um mapa dos territórios ocupados pelo Estado Islâmico. Aí você vê um pedaço da Turquia, vê Síria, Iraque, Irã e Arábia Saudita. Mas o texto está focalizado, o mapa está focalizado em uma área mais escura, Estado Islâmico, que está no contexto do país da Síria e no país do Iraque. E o centro administrativo do Estado Islâmico tem uma estrelinha que está lá na Síria, em Raqqa. E aí tem o texto, que você já leu esse texto, diz o seguinte, a pergunta: o Estado Islâmico criou em regiões do Oriente Médio, alterou as relações entre governos locais, como o governo da Síria, o governo do Iraque, da Turquia, Irã e Arábia Saudita, em muitas nações ocidentais, gerando o quê? Novas ameaças e conflitos entre eles, dentro do mundo contexto do Estado Islâmico, como você pode observar no mapa da página 38 da primeira coluna, e da reportagem que também foi lido nesse contexto que você pode observar. Identifique uma característica da ação política do grupo que criou o Estado Islâmico. Em seguida, aponte o motivo para a oposição norte-americana à sua existência. Então vamos agora para a resposta da página 38, número 6. E a resposta é o seguinte: o Estado Islâmico caracteriza-se, entre outros aspectos, pela defesa do militarismo para a expansão do fundamentalismo islâmico, praticada e associada ao jihadismo. Como, por exemplo, que ocorreu um atentado lá em Nova York, na ilha de Manhattan, nesse conjunto de edifícios, intitulado WTC, que foi no dia 11 de setembro de 2001. Então, praticamente, estamos vivenciando o ano 2020, 19 anos já se ocorreram nesse contexto. Por meio dessa oposição, o governo norte-americano busca também salvaguardar seus interesses na exploração e no comércio de petróleo e nos direitos humanos democráticos mundiais. Essa é a resposta da questão número 6 da página número 38. Vou dar um tempinho para você copiar, para a gente ir para a questão número 7. Agora vamos para a questão número 7, da página número 38. E diz o seguinte: pela PUC de Campinas, São Paulo. Deus separou o Reino Unido da Europa continental. E foi por alguma razão, entre aspas, dizia a falecida Margaret Thatcher, no fim do século passado. 15 anos depois, abre-se uma temporada política disposta a estabelecer a distância dessa geração e a dar respostas a um punhado de desafios adicionais. Pode-se associar a temporada política ao que o texto se refere. Então, qual a resposta nós podemos colocar dessa questão
da pergunta número 7, página 38, resposta letra E, que diz assim: a intenção da Inglaterra de realizar um referendo sobre sua permanência na União Europeia. Então, 7, letra E. E aí nós estamos já então corrigindo a página 38. Agora vamos para a página número 41, né? Que temos as perguntas selecionadas para, por exemplo, a número 8, a número 9 desse contexto. Então vamos observar essa questão, página número 41, número 8. E vamos à questão. Foi proposta pela Enem, né, do Ministério da Educação e Cultura. Um professor apresentou os mapas a seguir em uma aula sobre as implicações da formação das fronteiras no continente africano. Então ele colocou 2 mapas. Um mapa relatando sobre a divisão política, formação dos países com a sua concentração, independente da colonização europeia que teve nessa região. E o segundo mapa, a divisão de formação étnica nessa própria distribuição, né? Grupos de pessoas que podem se situar abaixo, você pode ver que está perto ali do Equador, para a região do Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Com base na aula e na observação dos mapas, os alunos fizeram 3 afirmativas. E aí nós vamos ver quais são as verdadeiras. A brutal diferença entre as fronteiras políticas e as fronteiras étnicas no continente africano aponta para a artificialidade e uma divisão com o objetivo de atender apenas os interesses da maior potência capitalista na época da descolonização. Verdadeira ou falsa? Essa questão ela é falsa, né? Porque não foi uma questão de brutalidade nesse espaço que ocorreu, né? Nem uma questão de artificialidade. Número 2. As fronteiras políticas jogaram a África em uma situação de constante tensão. Ao desprezar a diversidade étnica e cultural, acirrando conflitos entre tribos e rivais, aí sim é a alternativa correta, porque quando a Europa chegou lá, ela desmembrou praticamente todos os grupos de etnias, separando as culturas, famílias, religiões e assim vai. Número 3. As fronteiras artificiais criadas no contexto de colonialismo após o processo da independência fizeram da África um continente marcado por guerras civis, golpes de estados e um conflito étnico-religioso? Sim, afirmativa, número 3 correta, porque desde a colonização europeia, hoje o mundo africano vive guerras civis, ou conflito entre estado, ou conflito étnico, ou conflito religioso, constantemente nessa configuração. Então, essa pergunta é verdadeiro afirmar que a letra E é a alternativa correta nessa questão. Aqui na número 1, né, diz assim: com o objetivo de atender apenas os interesses da maior potência capitalista na época da colonização, não teve esse interesse, né, teve toda essa marginalização que ocorreu no espaço africano. Próxima questão, agora a sua vez, da página número 41, número 9, e diz a seguinte pergunta: escreva a respeito da relação entre pobreza, fragilidade dos estados e o desenvolvimento de grupos separatistas de origem islâmica que temos no continente africano. E cite os grupos apresentados no texto e os países onde atuam. Então vamos para a resposta da página número 41, número 9, colocando o seguinte: a miséria típica nesse contexto por causa de governos corruptos ou ditatorial, contribuem para uma distribuição injusta das riquezas e a escassez de escolas, hospitais e trabalho. E os grupos que nós podemos citar, que ocorrem: Boko Haram, na Nigéria, Al-Shabaab, Quênia e Somália,
jihadista Ansar Dine em Mali, que são grupos que atuam para provocar essa miséria típica no continente africano em relação à escola, em relação ao hospital, em relação ao trabalho, ou seja, no dia a dia, o conflito que existe constantemente no continente africano, principalmente nesses 4 países: Nigéria, Quênia, Somália e Mali, que são de maior evidência atualmente. Pegando sua apostila, nós já respondemos então a questão da página número 41, e aí nós estudamos sobre o mundo do continente americano, falando sobre o movimento dos Estados Unidos, sobre o movimento do Canadá, aquilo que está ocorrendo na América Latina, por exemplo, no México, no Peru, na Colômbia e também no próprio Brasil, né? E aí vamos finalizando para a página número 44 da sua apostila. Então vamos ver lá, agora é sua vez, a questão da página número 44, número 10. Então vamos observar essa questão proposta aí. Diz assim: compare o movimento separatista, Texas, Estados Unidos, com os movimentos separatistas brasileiros, destacando semelhanças e diferenças entre eles. Então nós temos o movimento do Texas e também alguns movimentos que ocorrem aqui no continente, aqui no Brasil, alguns movimentos separatistas. Quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre elas? Então vamos à resposta da página número 44, número 10. Diz o seguinte: os norte-americanos, quanto os sul-americanos, afirmam que seus estados arrecadam impostos para os governos federais e recebem pouco retorno dessa arrecadação. Continuando a resposta, por outro lado, a Constituição dos 2 países impede, você está observando, impede a possibilidade de qualquer movimento de separação, porque em ambos os casos os estados estão ligados de forma indissolúvel, ou seja, ligados ao mundo da própria Constituição. Por isso que esse estado do Texas, e também os movimentos que temos retratados aqui no Brasil, tais como o Sul é meu país, São Paulo Livre, o Grupo de Estudos para o Nordeste Independente, todos estão amarrados com a própria Constituição. E aí, infelizmente, nós não podemos desmembrar desse grupo formado pela própria Constituição. Só se tivesse, por exemplo, uma ementa na Constituição para formar esse desligamento dessas regiões do espaço brasileiro ou também do espaço norte-americano, no caso, o estado do Texas. Vou dar um tempinho para você copiar a questão da página número 44, número 10.
E agora vamos para a questão número 11 da página número 44. E aí nos diz a pergunta assim: faça uma breve análise a respeito dos movimentos que ocorrem no Peru e na Colômbia. Ao você ter pego a sua apostila, você viu lá na página número 43, no Peru nós temos o que? O Sendero Luminoso, o Caminho Luminoso. E outra questão é a Colômbia, que nós temos o que? O programa chamado FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Então, na página 43, na primeira coluna, o último parágrafo, vem o contexto sobre o mundo do Peru. Né? Quais são os grupos que querem separar do contexto do país do Peru. Então, no Peru, Sendero Luminoso, Caminho Luminoso, grupo de tendência maoísta, desenvolveu-se suas atividades e chegou a controlar a região centro-sul do país. E o grupo desenvolvia táticas de guerrilhas e terrorismo atacando vilarejos e áreas rurais. Após a prisão de seus principais líderes na década de 1990, o grupo perdeu sua força, porém, ataques esporádicos ainda ocorrem no Peru. E na Colômbia, como nós podemos observar na segunda coluna, no primeiro parágrafo, diz assim, da página 43. Na Colômbia surgiram as Forças Armadas Revolucionárias na Colômbia, o FARC, F-A-R-C. Esse grupo surgiu em 1964 e não tem objetivo separatista, mas será mencionado em virtude da duração dos conflitos com o governo colombiano. De cunho marxista-leninista, seu principal objetivo era tornar a Colômbia um país socialista. Durante sua existência, os combates com as forças militares do governo eram constantes e a sua ação ocorria em todo o país. Utilizavam a floresta amazônica como refúgio, inclusive transitando na fronteira brasileira. Por vezes, ao serem forçados pelo combates, ultrapassavam os limites territoriais, invadindo o solo brasileiro. Suas ações se davam pela prática de guerrilhas, atentados e sequestros. Por isso que nesse período foi criado aquele plano militarismo que é chamado de COBRA, Colômbia e Brasil, para proteger essa área. E desde 2012 tem sido construído, com a intermediação de Cuba, um acordo de cessar-fogo permanente que só alcançou êxito em 2016. E no decorrer de mais de 50 anos de existência, o conflito deixou um saldo de 220 mil mortos e milhões de refugiados, que deixaram suas vilas e suas casas e partiram em busca de lugares mais seguros. E aí nós temos a pergunta, que já foi lida, né? A pergunta da página número 100, pergunta página 44, número 11, que faça uma breve análise a respeito dos movimentos que ocorreu no Peru e na Colômbia. Então a resposta surgiram na década de 1960 esses grupos, né? O objetivo a tomada de poder e a mudança de sistema político e econômico. Peru, como nós podemos chamar, Sendero Luminoso ou Caminho Luminoso, e na Colômbia, FARC.
E com isso, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com vocês todas as questões relacionadas à página 44 e 48. E aí nós explicamos e conversamos e trocamos as respostas e colocamos as respostas sugestivas corretas na sua apostila. Que Deus possa abençoar você e que possamos ter a presença de Jesus constantemente na nossa vida. Então a apostila número 1 já foi totalmente corrigida, a número 2 e a número 3. E nas próximas aulas nós vamos começar então com o conteúdo do quarto bimestre, a quarta apostila. Obrigado e finalizamos com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento. Esteja com cada aluno da 121 e 122. Obrigado por essa oportunidade e nos conceda as suas bênçãos que tu tens prometido a cada um de nós e também aos nossos familiares representados. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, fui e muito obrigado pela sua atenção.